Boa noite! Começa agora mais um Ela e Você. Eu sou a Pamela Figueiredo e estarei com você na próxima hora, trazendo muita informação e conteúdo com credibilidade. Acompanhe o que preparamos para você essa noite. A procrastinação no Brasil é algo muito comum, né? O que é a procrastinação? No meu conceito, né? Um conceito que eu gosto muito, nada mais é do que eu deixar para depois, Então hoje o tempo ele é algo que ele é escasso. A motivação ela é algo interno. Eu sempre falo que é bem difícil algo externo, alguém, uma pessoa, o pai ou a mãe, motivar, né? A desmotivar sim, aí o externo é muito comum a gente entrar no estado de desmotivação. Eu sempre pergunto, o que faz você se levantar hoje? Cara, é uma pergunta interessante, Campelo, porque já vi respostas, é o despertador, é o meu boleto, né? Então, é bem bacana, é minha família, é meu trabalho, né? É os meus sonhos, os meus projetos, então cada um tem dentro de si essa força, essa chama. A motivação ela é importante, então pratique, né? Não desanime, né? Crie os seus sonhos, comece escrevendo aquilo que você deseja, né? Se possível, um plano de um ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos, e aí vai fazendo essa autoavaliação periódica. Gostou? Então não saia daí que o Ela e Você só está começando. O programa de hoje é uma verdadeira oportunidade para quem quer realizar sonhos, conquistar metas e superar obstáculos. Recebemos aqui Luiz Baratieri. Muito obrigado, Luiz, por estar novamente aqui conosco. Eu que agradeço aí pela oportunidade da gente poder contribuir e ajudar, né? Toda vez que a gente vem, a gente fala sobre isso, um pouquinho a mais, né? Aquele 1% que eu consigo aplicar ali, que traz melhoria na minha vida, é o suficiente. Então hoje a gente vai tentar aí, né? A gente vai se esforçar para trazer esse conteúdo aqui para os telespectadores que estão aí assistindo a gente, que está contribuindo, para que coloque em prática, né? Eu sempre falo que o mais importante não é o que você sabe, mas é o que você faz daquilo que você sabe. Então hoje a gente vai estar falando também sobre isso e agradeço aí pela oportunidade que vocês me deram novamente. A gente está aqui fazendo esse bate-papo gostoso, né, e edificante. Nós que agradecemos, né, verdade, Campelo? Verdade, Luiz, é sempre bom ter pessoas que a gente possa conversar e que possa alimentar nossos sonhos, que possa construir novos recursos, né? E aqui você, com a sua experiência, com a sua expertise, está contribuindo muito para nós. Que bom, agradeço. E nossa pauta de hoje é motivação, né? E olha assim, muitas vezes nos dias atuais, onde as pessoas mais falam de ansiedade, mais falam de depressão, quando a gente traz um tema assim, motivação, é uma coisa assim que para o nosso telespectador vamos parar, vamos observar que muitas vezes é uma forma da gente também superar os obstáculos, que nem a Pamela falou, e superar aqui a vida atribulada que a gente tem, para a gente ter um motivo para agir, né, Luiz? Sim, isso mesmo, isso mesmo. Então a motivação, ela é algo interno. Eu sempre falo que é bem difícil algo externo, alguém, uma pessoa, o pai ou a mãe, motivar, né? A desmotivar sim, aí o externo é muito comum a gente entrar no estado de desmotivação. Então, como então a gente pode fazer com que a gente, é uma chama, é um fogo que arde dentro da gente, para que a gente possa executar algo, para que a gente tenha uma energia, uma combustão para conseguir conquistar isso, realizar isso, né? Ou até mesmo nos defender desses desmotivadores, dessas forças, né, que possam estar externas nos limitando. Então, eu vi uma frase essa semana e caiu como uma luva, né, aqui no tema que a gente está abordando hoje, que é assim: uma pessoa com autoestima elevada
produz para si uma força interior tão poderosa que torna genuína e genuinamente dona de si ao ponto de combater com maestria as suas dificuldades. Então, motivação é isso, é aquela força que eu tenho para enfrentar o dia a dia. Eu sempre pergunto, o que faz você se levantar hoje? Cara, é uma pergunta interessante, Campelo, porque já vi respostas, é o despertador. É o meu boleto, né? Então, é bem bacana, é minha família, é meu trabalho, né? É os meus sonhos, os meus projetos. Então, cada um tem dentro de si essa força, essa chama. E como não deixar essa chama apagar, né? Como eu falo que sempre está dando aquela pitadinha, né? Jogando ali um pouquinho mais de carvão. Então, é muito importante o planejamento, né? O que é planejar? É escrever. Tem uma pesquisa que fala que tudo que você escreve, ela se realiza. E isso, eu acho que no tempo de hoje, que é a era da comunicação, do conhecimento, pode parecer clichê. Então eles foram além. E aí ela falava que 70% das pessoas que escrevem realiza antes do tempo. Na prática, eu tive uma pessoa próxima que ela falou assim, Luiz, eu fiz o boleto, é um planejamento. Todo mês aquele dinheirinho. E aí eu achei que eu ia quitar o meu carro, né, em 36 vezes, 48 vezes, e eu consegui fazer antes do tempo. Porque eu fui pagando uma no fim e a do mês. Aí eu pagava a do mês e a do final. E ela foi reduzindo o prazo para isso. Isso é um planejamento, né? O que fazia ela levantar para executar aquela atividade. E é interessante que muitas das vezes também nós temos os motivadores, como que conceituar, pode ser algo que soa negativo, mas ele é positivo. Por exemplo, um boleto é ruim, né? Você ter dívida, você ter despesas, mas às vezes, dependendo da cultura que eu tenho dentro de casa, isso que é o que faz. Se eu não tiver esse impulso, né? Se eu não tiver essa motivação, eu não consigo conquistar nada. Aquela pessoa ela não consegue se realizar. Então ela necessita sempre de estar fazendo um carnezinho, sempre estar fazendo algo no cartão, sempre estar fazendo algo assim, para que ela consiga crescer a cada dia. Isso é um motivador saudável? Talvez lá fora, na teoria, não é o certo. O certo é você poupar, né? Mas nós temos uma cultura aqui no Brasil que não favorece muito isso. Mas ela encontrou uma motivação e ela vai conquistando as coisinhas através disso daí. Então isso também pode ser uma grande motivação. Luiz, você falou de fatores internos, falou de fatores externos, falou de cultura, falou de autoconhecimento também. São várias vertentes para que possa movimentar, né? Mas uma coisa interessante que a gente tem são os fatores internos. Como que a gente pode combater esses fatores internos? Porque muitas vezes a gente fica preocupado com a opinião dos outros. Mesmo que eu tenha a minha opinião, mas parece que a gente dá mais valor para a opinião dos outros, aquele medo de fracassar também, né? Medo do que os outros vão pensar, né? Os outros vão pensar. Sim. Como que a gente trabalha isso para que a pessoa não desvalide a opinião dos outros, mas também não deixe a opinião dos outros desvalidar a minha? Sim, uma pergunta muito interessante, Campelo. Porque eu sempre utilizo uma prática que eu faço. Agora eu estou desenvolvendo nos meus filhos, eu tenho um filho de 4, outro de 7. E principalmente lá na minha empresa eu também peço muito para meus colaboradores fazerem isso. Sempre quando acordar, né, qual é a primeira pessoa que a gente encontra? Somos nós. Eu vou para o espelho, vou escovar os dentes, eu entro no banheiro e ali meu eu tá ali. Eu me dou um bom dia todo dia. Justamente, isso mesmo. E isso tem uma força, isso tem uma positividade, uma atitude tão legal, que é muito raro eu ver alguém fazer isso, porque você está afirmando para você. Então você, internamente, é onde você busca, você deseja aquilo que você gostaria como fosse o seu dia. Tem pessoas que oram, pedem para Deus, conversam com si, conversam com algo que acredita, né? Conversa com a religião ali, com Deus ali. Mas eu sempre peço, faça essa conversa com o seu eu, faça essa conversa consigo mesmo, olhando no espelho. E eu gosto também daquelas canetinhas
que saia, que apagam. Sim. E aí você coloca o planejamento. Você coloca aquilo que você gostaria de realizar no dia e aquilo que você gostaria de realizar na semana. Escreva. Eu preciso cumprir com isso, eu gostaria daquilo. E escreva palavras que reafirmam, palavras que você acredita, você tem certeza que você é aquela. Eu sou forte. Hoje é tão fácil a gente pegar uma palavra que fala conosco. A gente estava falando sobre motivação, veio uma palavra para o tema de hoje. Então escreva aquilo. Né? Por exemplo, no caso da religião, tem uma frase que fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Deus me dá força para enfrentar tudo que eu preciso. Coloque isso, Deus me dá força para enfrentar tudo o que eu preciso. É uma motivação. E quando você proclama, você fala, né, automaticamente o seu cérebro encara aquilo como uma verdade. E aí, quando eu vou para o mundo externo, quando eu saio do meu íntimo, eu saio do meu quarto ali, se alguém, uma pessoa ou uma situação contradiz com aquilo, qual vai ser a reação sua? Mas peraí, eu não sou assim. Não foi isso que me ensinaram, não foi isso que me falaram. E você mesmo falou para você. Então é interessante que esse hábito, automaticamente, o seu cérebro vai criando essas verdades, essas afirmações, que é justamente que às vezes lá no mundo, lá fora, quando a gente vai para a realidade, as pessoas colocam em dúvida. E aí, se eu não tenho isso muito bem embasado, muito bem estruturado, aí é onde eu acredito e coloco a verdade, aquela palavra, como verdade para mim. Então eu sempre peço para fazer essa atividade. Então você que está em casa, pratique. E conte para nós aqui no programa, com certeza, né, o resultado, o impacto que dá dessa autoavaliação, dessa autoconversa, conversar conosco mesmo. O que isso vai causar? Para mim tem feito um resultado aí muito interessante e muito bacana. Eu já sabia da técnica de conversar consigo mesmo. Olhar no espelho e conversar com você mesmo, né? E é estranho, né? É a gente não tem o hábito. A gente assusta com a gente mesmo. Eu fico pensando, assim, eu estava pensando enquanto você falava, Luiz, que a gente sabe o que a gente precisa, mas muitas vezes não existe a motivação da nossa parte. Entendeu? Isso poderia ser uma procrastinação, ou como até eu comentei antes com o Campelo, o medo de fracassar. Eu não sei se eu consegui. Vocês conseguiram entender bem? Entendi. A procrastinação no Brasil é algo muito comum, né? O que é a procrastinação? No meu conceito, né? Um conceito que eu gosto muito, nada mais é do que eu deixar para depois. Então hoje, o tempo, ele é algo que ele é escasso, né? Ele é algo que, tipo assim, todo mundo tem, ele é justo, mas ao mesmo tempo, hoje as coisas são muito rápidas, né? Então, qual é o custo de eu deixar para depois? Qual é o custo que eu vou levar a isso? Então, é onde as coisas elas vão se embolando, vai virando uma bola de neve. Criar esse hábito, né, do planejamento, o que é o escrever? É eu saber a hora certa de fazer aquilo. Nem antes, que aí gera ansiedade, e nem depois, que aí pode gerar também até a depressão, né? Quando a gente pensa, putz, poderia ter feito isso antes, poderia ter... fica pensando no passado, porque fez atrasado. Então, como eliminar isso? A primeira coisa é escrever, colocar em prática. Não se culpar por não realizar, mas também... fazer naquele exato momento que você fez o seu compromisso com você. Eu acho que isso vai ajudar bastante. Perfeito. Conversar consigo mesmo, escrever, ter ciência das suas valias, né, para até contrapor. Mas, Luiz, assim, entendo que isso aí é o caminho para que a gente possa se blindar, né? E quando você falou de cultura, sabe? Muitas vezes a gente está dentro de uma sociedade, está dentro de uma família, está dentro de um meio de pessoas que ou elas puxam a gente para frente ou elas não deixam a gente crescer. Como é que a gente lida quando a gente está no meio de pessoas assim que barram o nosso crescimento? Gente, eu estou ansiosíssima para saber, Campelo. Mas vamos dar uma seguradinha? Vamos. E o Ela e Você dessa noite volta já.
vamos para mais um bloco com Luiz Baratieri aqui falando sobre motivação, né? Campelo, vamos repetir a sua pergunta? Paramos no bloco anterior falando assim do meio, né? Do meio, como que o meio ele tem essa força de nos ajudar, de nos impulsionar a crescer, mas também o meio também tem a força de fazer a gente se paralisar. Sim. Como que eu posso lidar com isso? Olha, é uma tarefa difícil, mas não impossível, né? Porque envolve vários fatores, são várias, vamos dizer assim, correntes e amarras que a gente tem. Então, a questão cultural, os nossos pais, e eles têm autoridade, né? Então, como eu vou minimizando essa autoridade, porque eu gostaria de mudar. E já que eu tenho um desejo, eu tenho uma motivação, eu tenho uma força. A primeira coisa é deixar o passado no passado. Então eu acredito muito que a mudança sem perdão, dificilmente ela acontece de uma forma suave. Então deixar o passado é justamente lembrar que naquela época, né, aquilo me serviu, mas hoje não serve mais. Então, principalmente, deixar a minha infância no passado, deixar aquela cultura, aquele cuidado, aquele relacionamento que eu tive entre pai e entre os meus pais, né, entre as pessoas que estavam à volta, deixar lá. O perdão, ele sela isso, né? Então, cada um tem a sua história, valorize isso. A segunda é honrar essa história, porque se você chegou nesse momento agora, tá, é porque essa história te trouxe até aqui. E isso é sucesso. Isso é vencedor. Mas, Luiz, eu não estou satisfeito. Eu preciso mudar. Então, a primeira coisa é honrar isso. Acreditar que aquelas coisas que talvez não sejam positivas da forma como você esperava, mas ser grato através disso, porque ela te trouxe aqui. E aí sim buscar, dali para frente, olhar para frente. E aí buscar sim os relacionamentos saudáveis que você deseja, buscar conviver com as pessoas que você deseja. Eu sempre uso a ilustração, né? A ave, ela anda com a ave, só que elas têm a sua pelagem, elas têm o seu convívio igual. Então, por exemplo, uma águia, ela não vai conviver com uma galinha. A galinha tem pena, a ave tem pena, a galinha tem bico, a águia tem bico. Não que um é melhor do que o outro, mas eu desejo, né, andar com águias. Então, para isso eu tenho que conviver com uma águia, eu tenho que me alimentar, eu tenho que ver, perceber o que elas fazem, né, como elas se comportam e conviver naquele meio por um certo tempo para ver se aquilo vai ser saudável e vai me impulsionar. Então, seriam assim os primeiros. É fácil? Não é fácil. Hoje, a maioria dos meus clientes de consultoria, eles buscam isso, eles gostariam de uma receita de bolo, eu gostaria de ter essa receita, de passar, tá aqui e siga isso, mas como a gente envolve muitas variáveis, então não tem como, a gente tem que customizar de acordo com aquilo, porque tem coisas também que eu devo fazer, mas eu não consigo, aquilo pode me atrapalhar. A gente está falando de crenças, então ter que mexer nisso, eu posso tirar toda a base que eu tenho. Então, o primeiro passo é deixar o passado no passado, agradecer, se perdoar, agradecer ele, que a partir de hoje eu já não sou mais aquela criança, sou mais aquele adolescente, não sou mais aquele jovem, eu já tenho algumas ferramentas a mais para continuar essa caminhada, e aí vai fortalecendo. Isso é bem interessante quando a gente consegue chegar nesse ponto, né, esse ponto de maturidade, principalmente quando você fala em perdão, né, nos dias atuais, eu penso assim que muitas vezes as pessoas usam o desculpa, ficou, como que eu posso dizer, já perdeu o sentido da desculpa. Qualquer coisinha as pessoas pedem desculpa, coisa parecida. Fala da boca para fora. Fala né? da boca para fora, não fala com sentimento, fala muito no racional, na parte racional. Agora, o perdão é uma coisa assim que precisa ser trabalhada na nossa sociedade, né? Precisa, ainda mais nos tempos de hoje, onde por conta do que o mundo vem vivendo, o Brasil vem enfrentando, é uma fragilidade emocional muito grande, é um mimimi, é uma fraqueza, e isso a gente precisa estar exercendo. Mas eu acredito no poder da palavra. Eu vi uma pesquisa de um músico sobre as frequências, e eu acredito nisso, né? Quando você enfatiza algo, quando você proclama, quando você usa a palavra, né, ela emite uma frequência, um sinal, e ele começou a estudar essas frequências, alta frequência, baixa frequência, e ele viu que isso faz, né, o que isso causava, e ele pegou 3 potes de arroz e
todo dia ele vinha, no primeiro pote ele escreveu palavras positivas, no segundo palavras negativas e no terceiro ele não escreveu nada. Então ele ia ali, passava um tempo só declarando, só falando coisas positivas para o pote positivo. O negativo para o negativo e o outro ele só olhava, passava aquele tempo olhando e saía. O pote positivo, ele não sofreu a deterioração, ele quebrou por conta do tempo, estava bem lacrado, mas não houve grandes mudanças, né? O pote negativo, ele já estava todo mofado, todo quebrado, todo deteriorado ali. E o terceiro pote, ele também começou a sofrer uma alteração diferente. Então ele percebeu que a palavra ela tem poder e eu posso muito bem magoar uma pessoa que ela vai pro resto da vida ela vai sofrer aquilo. Então entender que o primeiro passo, mesmo que seja da boca para fora, é o passo inicial. E aquilo ele vai gerar. Para quem está recebendo a comunicação, talvez, nem tanto. Mas para mim que estou criando esse hábito, e com o tempo a gente vai ver que internamente vai haver uma mudança, porque tudo que eu falo, o meu cérebro ele entende. Olha o poder do espelho novamente. E aí, com isso eu vou interiorizar, eu vou conseguir meditar, vou conseguir entender o que eu estou falando, por que eu falei isso. E aí sim vai começando essa questão interna mais genuína começar a ser trabalhada. Olha, você falasse de frequência, a oração do Pai Nosso, que é uma oração que ela perpassa qualquer religião, ela tá muito aqui no Brasil, né? E lá tem as palavras-chave, né? Pai, me perdoa assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Eu estou dando a palavra para Deus me perdoar assim como eu perdoo o outro, né? E muitas vezes as pessoas não param nem para... Falam sem pensar. Sim. Mas nesse caso que você está falando, a pessoa tem que falar o perdão, tem que pedir o perdão e tem que internalizar isso, né? Sim, é importante. Então, ela não é para a pessoa, ela é para nós. Para nós. É como se eu deixasse uma mochila para trás. A maior beneficiado, porque existem casos sérios, existem casos horrendos, que eu falo, mas eu não posso fazer isso por ele porque ele me machucou muito. Mas não é para ele, é para você. É aquilo que a gente conversou esses dias, né, Campelo? Por mais que você ache que você não é culpado, mas vai lá e peça. Sim. Peça o perdão você, sim. Né? E a gente, nessa avaliação, né, nessa autoavaliação, é onde eu percebo que eu poderia ter feito diferente. Então, como eu penso assim, eu me arrependi, então ali eu preciso de perdão. Eu preciso daquele perdão para mim mesmo. Então, é interessante isso, fazer sempre essa autoavaliação. Eu costumo também fazer, eu peço, né, e faço em casa diariamente. Porque hoje é tanta coisa que acontece, às vezes é no trânsito, às vezes é no pai, minha família, né? E então faça isso diariamente, você vai ver que você fica mais leve, a vida fica mais leve, seu dia a dia fica mais leve, pratique isso, porque é uma ferramenta fenomenal. E isso dá energia para a pessoa, para ela começar a tomar as rédeas da vida dela, né? Que hoje tem muito disso, né, Luiz? As pessoas acabam largando na mão das outras pessoas as decisões da própria vida, não é? Sim, o autovitimismo hoje é muito forte, né? É onde sempre o outro que está culpado, sempre a culpa é do outro. Sim, tem o culpado externo? Tem, mas você vai ver que sempre tem algo que você possa fazer. Eu não posso mudar quem está na minha frente, eu não posso mudar a minha cultura, eu não posso mudar o comportamento que um pai fez no filho, meu pai fez no meu filho, eu não posso mudar isso. Mas eu posso mudar o meu comportamento diante dessa situação. Então é muito importante essa autorresponsabilidade de saber que por mínimo que seja, naquela situação, vai existir algo que você possa fazer para que isso melhore para você. Né? Isso é interessante, Pamela, porque olha só, que muitas vezes as pessoas elas acabam passando para as outras pessoas as decisões da vida dela. Né? E como é que eu vou trabalhar a minha motivação se depende das outras pessoas, né, Luiz? Justamente. Como eu falei no começo, a gente iniciou a conversa sobre isso. Como uma pessoa não tem a capacidade de motivar, isso é muito raro, né? Mas ela tem a capacidade de desmotivar. Se eu entrego o que eu tenho nas minhas mãos, a minha vida, aquela situação para o outro decidir, estatisticamente, qual vai ser a chance disso motivar ou desmotivar? Qual vai ser a chance da motivação?
mas a chance da desmotivação vai ser muito grande. maior. Muito maior. Desmotivação, frustração, decepção, Tudo. e aí vai todos os sinônimos dessas palavras, Menos motivação. né? Aham. Perfeito. Eu adoro dicas, Luiz. Vamos lá. Eu sempre falo com o Campelo aqui, vamos dar dicas. Há momentos da vida que passamos por algumas adversidades. Como nos manter motivado diante dessas situações? Vamos dar algumas dicas para os Vamos nossos sim. telespectadores? Vamos sim. Lembrar que nem tudo é perfeito, tá? O mundo não é redondo, ele é achatado. Ele não fica perpendicular, ele fica inclinado e ele funciona. A perfeição está na imperfeição. Nós, seres humanos, somos imperfeitos. Eu tenho as minhas falhas, cada um tem a sua falha e a gente convive. É possível conviver em harmonia, é possível conviver em respeito, né? Então, lembrar que nem tudo é perfeito. Então, como conviver com isso? Como lidar com a adversidade? Lembrar que nós temos os altos e baixos. Lembrar que o outro tem os altos e baixos. Querer equilibrar, querer manter isso sempre tênue, gera estresse. Você vai ver que o nosso corpo ele mostra muito isso. Por exemplo, se eu consigo ficar horas com a mão levantada, eu consigo ficar horas com a mão abaixada. Mas eu não consigo ficar muitas horas com a mão equilibrada, no médio. Você vai ver que começa a tremer, se eu botar um peso, então, mais rápido ainda. Eu sempre uso essa analogia. Você entender a montanha-russa da vida, nos altos e baixos, vai te levar mais longe. E como fazer isso? Primeira coisa, nós falamos sobre perdão. Vai ter necessidade que eu vou ter que perdoar ou ser perdoado. Nós falamos sobre entender também a questão que nem tudo vai estar perfeito no outro. E saber entender que cada um tem o seu tempo. A palavra vai ser resiliência. Se adaptar de acordo com o que aquela situação precisa. E, claro, como ser resiliente? Através do autoconhecimento. É você praticar os seus altos e os seus baixos. Tem um livro que chama A Arte da Guerra, ele é sensacional. Ele foi escrito há mais de 2000 anos por um general de guerra japonês. E ele fala assim, se você não se conhece e você não conhece o seu adversário, todas as vezes que for para a batalha, e essa batalha pode ser interna, externa, pode ser no trabalho, pode ser numa situação que você esteja passando, você vai perder. Se você se conhece, mas não conhece o seu adversário, para cada vitória uma derrota. Ou seja, às vezes vai ganhar, às vezes vai perder. Algumas situações você consegue extrair algo positivo, outras vai ter que lidar com a frustração. Se você se conhece e conhece o terreno, o seu adversário, todas as vezes que você for para essa batalha, você vai vencer. Então, é muito importante eu entender o que o Luiz tem de qualidade e quais são os defeitos do Luiz. Então, esses defeitos, o que eu faço? Eu sei que uma situação, que aquilo ali vai me fragilizar, eu vou evitar. Um exemplo, por exemplo, a pessoa tem dificuldade em lidar, em controlar o álcool. Ela não consegue tomar tem que tomar uma caixa. Eu vou num jogo de futebol? Evita, porque depois do futebol vai ter. Então, eu sei que eu tenho dificuldade com isso, então eu vou evitar. Eu estou fazendo uma dieta, eu estou querendo emagrecer, perder peso. Eu vou numa festa de aniversário? No rodízio de pizza? No rodízio de pizza? E vá! parece que nessas horas é só esses convites que aparecem, Aparece né? um monte. Tentação, né? Vá, mas vai jantado. Leva a sua marmita, né? Vai num horário onde você já sabe que ali não vai te dar fome. Então são coisas que eu consigo evitar para justamente lidar com os altos e baixos e eu conseguir entender porque é uma fraqueza que eu vou cair ali. Uma vez eu ouvi essa frase, vá no mercado quando você não estiver com fome, porque você compra mais, você gasta mais, justamente. Né? Eu vinculei, eu entendi isso quando você está falando, lembrei dessa vez que eu ouvi essa frase. Mas está maravilhoso, Luiz. Bom. Podemos fazer mais um bloco? Sim. Podemos, Campelo? Vamos, né? Perfeito. E o Ela e Você dessa noite vai ter sim o terceiro bloco com Luiz Baratieri. Voltamos já. Voltamos aqui com esse bate-papo que está sensacional
falando sobre motivação. Essa pauta está sensacional, eu estou adorando, porque se manter motivado é bem difícil, né? Como que a gente pode falar, Luiz? É uma luta constante para a gente se manter motivado. Como você falou no bloco anterior, que vão ter os altos e os baixos, né? Então a pessoa perceber e entender que na vida da gente vai ter os altos e vão ter as partes que a gente pode considerar baixas, é uma coisa natural, né? Nesse momento, a gente olha para isso como obstáculo, né? Como que a gente deve lidar com os obstáculos que a vida nos coloca? Boa pergunta, Campelo. Eu acredito muito na questão da repetição, né? Aquilo que eu faço constantemente, eu vou conseguir executar, enfrentar, lidar com aquilo de uma maneira mais branda e mais suave. Eu uso muito o exemplo de quem tirou a carteira de habilitação recentemente. Então, aquela nova pessoa que está com a carteira, ela fica preocupada, vou raspar a roda no meio fio ali, no passeio, será que eu vou bater, será que eu não vou? Ela dirige mais com cautela, escolhe a vaga, né, que ela tem confiança em fazer aquilo. Então, é uma certa dificuldade que ela enfrenta, até exerce aquilo com um certo tempo maior. Com o passar da prática, com o passar do dia a dia, né, você vai ver que ela já manobra com a mão aqui o celular, já tem os filhos atrás, fica quieto, faz bagunça, já manobra. Quando vê a vaga já entrou, né? Por quê? Porque quantas vezes ela já exercitou aquilo várias vezes, né? Uma escrita, minha letra não é tão bonita como eu gostaria, aí começa a praticar. Assinatura no cheque, vai praticando. Você vê quantos que a gente pratica para fazer uma assinatura? Então, naquele certo momento, pode parecer um desafio grande, pode parecer algo, né? Mas a vida tá dando para você aquele desafio porque você é capaz. Então acredite nisso. Nada chega ao nosso redor daquilo que a gente não consiga realizar. Mas treine. A primeira talvez eu vou falhar, a segunda, né? Esse dia eu estava jogando videogame, voltei a jogar videogame depois de 30 anos com o meu filho. E aí ele tá nessa fase do videogame e a gente demorou 20 vezes para passar uma fase, né? Mas passou. E aí hoje eu uso isso como uma âncora, como um exemplo. Quando ele começa, nós estamos falando de uma criança que tem 4 anos, então ele se frustra. Não vai dar certo. Ele vai, nós não passamos aquela fase no jogo, mas demorou 20 vezes. Então, hoje ele passa a fase de primeira num tempo muito mais curto. Então, às vezes, aquele desafio, na hora que eu olho ele, né, ele é muito grande. Ele talvez gere um certo tipo de medo porque eu nunca enfrentei. Mas aí, quando passa, muitas das vezes, eu falo, nossa, se eu soubesse que era fácil, teria feito antes. A constante, né, Justamente. vai nos mantendo motivados, A né? pessoa se sente mais forte, né, quando acaba lidando com isso. Então são dois parâmetros, né? Se eu deixar aquele obstáculo, os problemas da vida, eles tomarem conta, eu vou me apequenar. Mas se eu também tomar a rédea da minha vida, eu vou me libertar, que nem você falou, vai se sentir muito válida. Eu lembro você falando do filho, eu lembro que quando meu filho tirou carteira, ele estava dirigindo, e eu falava para ele, filho, fica no meio, mantém o carro no meio da pista, né? E eu percebia que ele sempre puxava o lado direito. Uma vez, assim, a gente estava andando no mato, né, e estava passando folhagens no lado direito. Filho, mantém o carro no meio. Mas ele falou, pai, mas está no meio. Aí que eu parei para perceber, não era o carro que estava no meio, ele estava no meio. Que excelente. Como a comunicação parece que é uma coisa assim tão banal, que assim, é óbvio que vai saber, não é óbvio muitas vezes para as pessoas, né? Então ele colocava ele no meio, então logo que ele colocava ele, que estava dirigindo no meio, a parte direita do carro ia para fora da pista. E eu não falava, mantenha o carro no meio, você vai ficar na parte esquerda da pista, né? Então, como a comunicação é importante, né, Luiz, para que a gente possa se manter motivado também, não é? Importante. Existe uma frase que fala, o óbvio precisa ser dito. Exato. Né? Isso facilita muito na comunicação. E teve um exemplo também que eu uso do meu filho nesse sentido, que ele está aprendendo a escrever. E aí eu falei para ele, perguntou, como que é o I? Né? Como que faz o I? Aí eu falei, é uma bolinha e um risquinho. Né? Uma bolinha, um risquinho. Aí ele fez um Q, uma bolinha e um risquinho. Então, olha que interessante isso. Por isso que o planejamento,
a escrita, você colocar no papel aquilo que você deseja, ou você colocar no papel aquilo que você gostaria de transmitir ao outro é importante. Porque você consegue ter uma visão sistêmica, você consegue ter uma visão real daquilo. Então, a teoria ela é importante 20% do tempo, né? Na prática, são 80%. E aí é onde você consegue perceber quais são os detalhes que eu preciso aperfeiçoar para aquilo realizar. Então, diante de um desafio, estou diante de uma situação que eu nunca enfrentei e aquilo me gera um medo, uma insegurança. Coloque no papel. Coloque aquilo que você gostaria de realizar, o que te leva medo, o que vai... E aí começa a meditar em cima daquilo, né? Observar aquilo de todos os modos. Levar para uma pessoa validar, né? Uma pessoa de confiança. Olha, eu preciso fazer isso aqui, o que você achou disso aqui? E aí ele vai te dar uma visão também, às vezes, se você não está enxergando. Exato. Né? E é normal sentir medo em frente às coisas também, dos obstáculos. Sim. Todo mundo vai sentir medo frente aos obstáculos, né? Então, a pessoa, quando ela começa a perceber que é normal sentir, ela até se empodera mais, né? Sim. Assim, porque tem muita gente que vai entrar no que você falou de vitimismo muitas vezes, né? E isso daí é um contraponto enorme para a pessoa se manter motivada, né, Luiz? Sim, o que nos diferencia, eu acredito, dos animais que não pensam ao ser humano é a capacidade de pensar. Isso é a questão do medo. Então, eu não sei, né? Mas existe o instinto, é diferente do medo. O animal, ele age pelo instinto, ele não age pelo medo, né? É por uma reação que você faz. Então, o ser humano, todo ser humano tem medo. É comum, é uma coisa que é o que nos difere dos animais. Agora, deixar de fazer algo porque eu estou com medo, pode ser um indício disso. Isso pode não ser saudável. Né? Então, como que eu perco o medo? É aquilo que eu sempre falo, pratique. Eu uso muito meus filhos como cobaia. Filho sempre é cobaia, né? Para testar minha teoria, a gente estava falando sobre teoria e colocar na prática. E ele tinha muito medo de palhaço sem ter nenhum trauma com palhaço. E ele colocou na cabeça dele que palhaço era algo negativo. Então, a gente foi com o tempo, né? Eu fui pegando confiança nesse sentido, nesse ponto com ele, ao ponto de falar para ele, vamos no circo. Que era legal, era uma coisa bacana. E ele gostava dos personagens da Disney e esse circo tinha. Então eu falei, vai ficar mais fácil. E aí eu falei, a nossa conversa foi o quê? Vamos lá. Se você chegar lá e aquilo te atrapalhar, nós vamos embora na hora. Pode ficar tranquilo. Nós não vamos fazer nada que vai te prejudicar. Você deixou ele bem seguro com isso, né? Justamente. Quando ele chegou lá, foi amor à primeira vista. Nossa, isso, nossa, aquilo, ele já esqueceu que existia palhaço dentro do circo. Quando ele viu o palhaço, aí ele travou. Aí eu falei, calma, ele não vai vir aqui. Ele fica lá em cima, lá, a gente sentou bem longe, ele não vai vir. Se ele vier, nós vamos embora. O palhaço sabia que não viria, né? E ele não veio. A partir de então, hoje ele pede para ir para o circo. Então, quando você vai praticando, vai exercendo aquilo, né, num ambiente seguro, com as pessoas que sentem segurança também, compartilha aquilo, fica muito mais fácil. Então não deixe de fazer algo porque eu sinto medo, né? No planejamento vai eliminar muito disso com relação a isso. Eu vou contar um segredo para vocês, que você quer falando, né? Eu nunca colei na minha vida, mas eu fiz cola. Entende? Você fazia a prova e se sentia seguro porque a cola estava ali, qualquer coisa, né? Eu fazia cola, não é que eu lembrava depois? Justamente, eu já passei por isso. Eu lembrava? Eu já passei por isso eu também. Eu fazia cola e não precisava. Quando você, quer queira, quer não, quando você está fazendo a cola, tá escrevendo. Você está escrevendo, você está memorizando. Então, todas as vezes também que eu fiz cola, e se na prova caía, não, mas essa eu sei, porque eu fiz a cola, entendeu? Eu lembrava. Olha como funciona. Olha como funciona. O ato de escrever, como funciona. Funciona. A gente não tem isso na nossa cultura na infância, então dificulta muito, né? Esse hábito de escrever, o hábito de ler. Então a gente tem muita dificuldade por conta dos nossos ensinos, né? Que cada dia que passa tudo é muito pronto, tudo é tecnologia, tudo é tecnológico, tudo que é resumido. Então o hábito de praticar, de escrever, ele vai auxiliar muito nisso, principalmente nos medos, nos anseios, né? na motivação. Então coloque isso em prática que vai fazer a diferença. Luiz, assim, hoje em dia
as pessoas elas querem ter uma motivação, elas querem realizar alguma coisa, né? Mas muitas vezes a gente vê pessoas fazendo aquilo que não dá prazer para elas. Dá sustentação financeira, mas não dá prazer para elas, né? Esse ato de ela encontrar alguma coisa que dê prazer para elas também é um fator que pode ser motivacional? Sim, claro. Sim, e não é fácil, por conta novamente da cultura, né? Por conta novamente da educação que a gente tem, não favorece isso. Então, a gente chama isso de zona de conforto. E muitas das vezes a zona de conforto, ela é algo não tão positiva. Pode ser, por exemplo, já aconteceu de ter um espinho na mão, entrou um espinho na minha mão. Só que por medo de tirar, acontecer alguma coisa, eu deixo lá. Vai passando o tempo, eu vou acostumando com aquele espinho. E aí aquele espinho já não me incomoda mais. Isso pode ser uma zona de conforto. Porque eu não quis tirar aquele problema e eu fui acostumando com aquilo. Então, muitas das vezes eu não consigo almejar, eu não consigo fazer algo porque eu ir num emprego, né, eu não aceito aquela proposta, eu não melhoro no trabalho, porque aquilo é cômodo para mim. E aí eu vou com o tempo me desmotivando porque não é algo que eu realizo. Então, como que é a ideia? É sempre você colocar algo que você gostaria, né, e correr atrás disso. Não desanimar, porque o fato de hoje não estar na situação que você deseja, não significa que você não vai alcançar, é só um processo. Muitas das vezes, parar para perguntar, por que eu estou nesse emprego? Por que eu estou nessa situação? Por que a vida está me dando esse problema para fazer, né? Ou essa situação para resolver? Às vezes aquilo é o ponto de partida que eu precisava para amadurecer, para crescer, para ter a experiência, para saber lidar com aquela situação, porque tem algo maior lá na frente. E aí se eu desisto, se eu encaro aquilo como uma verdade, eu não mereço, não, isso aqui é ruim, e eu não consigo ver lá na frente, acaba que eu congelo, eu enterro aquilo que talvez lá na frente vai ter algo muito melhor. E o Ela e Você dessa noite volta já. Voltamos para mais um bloco com Luiz Baratieri aqui. A gente pode perceber dentro da tua fala que as pessoas elas estão ficando mais experientes, né? E aumentou na fase adulta muitos fazendo transição de carreira. Sim, eu tenho um exemplo muito legal que aconteceu comigo nessa transição de carreira. Eu sempre fui celestista, porque meu pai, né? As pessoas, ao convívio, meus relacionamentos, todos eram, então eu falei, eu tenho que ser também, né? E aí, muitos anos. E eu cheguei a um ponto que, eu cheguei nessa zona de conforto, era estável para mim, eu estava feliz, né? Não estava infeliz, estava muito feliz. Só que sabe como tem algo que está te puxando e você sabe que você está perdendo a oportunidade? E aí eu recebi, né, uma ilustração de um monge. Todo ano ele ia fazer a peregrinação para fazer a oração deles lá. E aí ele passava por uma fazenda. E naquele dia eles atrasaram por algum motivo e tiveram que dormir naquela fazenda. Só que aquela fazenda era muito paupérrima, era muito pobre, não tinha, era uma escassez tremenda. A única coisa que sobrevivia, as pessoas que estavam ali, conseguiam sobreviver, era por conta de uma vaquinha velha, magra, enxuta. Então a vaca dava leite, através do derivado do leite eles se alimentavam. Aí o monge falou, olha, eu só vou dormir, nós trouxemos mantimentos, nós só precisamos pousar aqui. Beleza, pousaram lá, e aí no outro dia eles estavam indo embora, levantando acampamento, e o dono da fazenda pegou e falou, olha, você é um sábio, o que você poderia fazer para me ajudar? Ele falou, olha, eu sou um monge, eu faço oração. E se eu quisesse comer, se eu tivesse fome, eu mataria a vaca e comeria. Ele falou, mas eu não posso, se eu fizer isso eu vou comer hoje e amanhã o que eu vou comer? E ele falou, então peço desculpas que eu não pude te ajudar, e seguiu viagem. No outro ano ele chegou, a fazenda estava numa fartura, a fazenda estava numa prosperidade, tinha ido, né, muito bem. E ele falou, agora eu vou parar. E ele parou lá, falou, o cara deve ter, né, o dono da fazenda vendeu, foi para o campo, né, vendeu para alguém e alguém tocou. Chegou lá, era o mesmo proprietário. E aí ele foi perguntar, o que você fez
para dar certo aqui? Ele falou, olha, não fiz nada. A vaquinha tropeçou, morreu. Né? Teve uma doença por conta do acidente e ela morreu. E dali então eu tive que me virar, senão eu ia passar fome. Então eu sempre falo para as pessoas que estão nessa situação, qual é a sua vaquinha? Qual é a sua zona de conforto? O que está te limitando de você alcançar novos ares? Né? Luiz, mas agora no momento não dá. Planeje, faça conta, faça conta, faça conta. Né? Verifique. O Brasil ele é um país da oportunidade, nós estamos na terra do agro, nós estamos no Mato Grosso, é uma terra que tem muita prosperidade, nós temos água, nós temos alimentos, nós temos estrutura, nós temos um povo que acolhe. Olha o quanto de oportunidade tem aqui. Né? Eu vejo outros estados, quando eu tenho a oportunidade de conhecer, eu fico abismado de quantas coisas nós temos aqui no nosso Mato Grosso, aqui em Cuiabá, as oportunidades que nós temos, principalmente no empreendedorismo, né, para auxiliar isso e são desperdiçados. Então, eu acredito muito nisso, é você sair da zona de conforto, você praticar, você se capacitar. Né? O planejamento, às vezes, pode ser um estudo, uma faculdade, um curso. Hoje nós temos aí o YouTube, as redes sociais, né? O YouTube é o maior influenciador na questão da educação hoje. Tudo que você precisa, você encontra ali uma pequena parte que é o estágio que você precisava para chegar onde você deseja. Isso é só um monte de verdade que o Luiz está trazendo aqui para nós, que muita gente fica pensando, olha, como que eu posso mudar na minha vida ainda, como que eu posso crescer? E nunca é tarde, né, Luiz? Não, nunca é tarde. É porque muitas pessoas se seguram, porque eu já tenho 40 anos, 50 anos, 60 anos, nunca é tarde para você mudar, crescer e inovar alguma coisa na sua própria vida, né? Essa frase é uma frase bem antiga e você vê que a gente tem algo hoje atual, ela é muito atual e nós temos algo a nosso favor, que é a medicina. Então você vê o quanto a expectativa de vida, ela melhorou muito. Nós temos aí pessoas com 50, 60 anos que estão dando show, né, de saúde, disposição, energia, motivação. E gente com 30, 35 anos já estão entregando a vida, já estão ficando velho, está chegando nas crises dos 40. Né? Então a gente tem hoje ferramentas, suplemento, vitaminas, nós temos aí, olha aí, plano de academia hoje bem mais em conta do que era antigamente. Nós temos atividades ao ar livre, né? Justamente para a gente ver que nunca é tarde para começar uma educação alimentar, começar uma reeducação de atividade física, começar uma profissão nova, né? Hoje a gente tem a automação. Uma pessoa hoje ela abre uma loja, em uma semana ela tem a parte toda de contabilidade, né? E ela faz em casa. O Amor de Mãe foi uma empresa que começou em casa. Foi uma empresa que começou com 1, 2, 3, né? E hoje a gente tem um ponto físico, hoje a gente já está há 8 anos no mercado e foi crescendo, né? E tudo isso foi planejado e começou praticamente sem dinheiro nenhum na era da informação. Hoje, a pessoa sem dinheiro, ela consegue abrir uma loja. Né? Hoje existem várias ferramentas comerciais que dá para você utilizar isso sem ter que fazer um investimento inicial, sem ter que vender um carro, né? Sem ter que fazer isso. O marketing digital, a esfera digital hoje proporciona a começar o seu negócio. E o que pode impedir a pessoa é aquele negócio que muitas vezes tem um velho jargão também, né? Que o bom é inimigo do ótimo, né? A pessoa quer começar já, tipo, lá em cima, já o suprassumo, com tudo feito, e nunca começa. Não começa, é verdade. E interessante sobre isso, porque a maioria das pessoas que já começam, né, lá em cima no topo, a estatística mostra que em 2, 3 anos ela consegue eliminar tudo aquilo. Porque não tem o preparo, não tem ali a maturidade, a experiência. É como se fosse academia. Você não vou pegar um peso de 50 quilos? Não, eu começo com 5. Com 10, Exato. Com 15, justamente para quando chegar nos 50 eu saber suportar aquilo. Então começar lá em cima é muito arriscado. Pouquíssimas pessoas conseguiram continuar, né, daquilo ir para frente. Então tudo é um processo. Tudo é um processo. E tem que respeitar o processo, né? Tem que respeitar. Cada fase é importante. Tem outra frase também, o que vem fácil, vai fácil também, né? Justamente. Perfeito, gente. Já estamos nos finais aqui, né? E sempre eu costumo falar mais alguma coisa, Campelo.
Luiz, deixa aí uma mensagem para o nosso telespectador. Eu pensei também nisso. Eu pensei em falar para o Luiz deixar uma mensagem de como se manter motivado, né? Sim, a motivação ela é importante. Então, pratique, né? Não desanime, né? Crie os seus sonhos, comece escrevendo aquilo que você deseja, né? Se possível, um plano de 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos. E aí vai fazendo essa autoavaliação periódica. Nós estamos chegando na final do ano. É comum esses sonhos, esses planos para o ano que vem. Escreva, né? Reveja o que você escreveu do ano passado e continue, porque uma hora vai acontecer. Não desanime, não desista e siga o planejamento. Perfeito. Essa de escrever, eu vi no final do ano passado, eu acredito que vocês viram também no Instagram, um menino, ele estava ensinando a poupar dinheiro, né? Mas aí ele estava no primeiro mês, economize R$100, coloque na caixinha. No segundo mês, 200. No terceiro mês, 300. Então você já vai colocando isso, né, como uma regra para o próximo mês. Aí soma quanto você tem no final, né? Eu achei bem interessante mesmo. E ele escrevia. Que legal. Né? Foi muito legal. Mas, Luiz, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, né, tirando minhas dúvidas, acrescentando, porque eu sempre tenho dúvida, eu sempre falo para o Campelo. Campelo, eu aprendo todo dia aqui no programa. E você hoje trouxe muita informação que eu vou levar comigo, né? Eu aprendi muito hoje aqui com você. Que bom. E eu acredito que nossos telespectadores também. A dúvida é interessante porque gera essa empatia. Se eu tenho dúvida, com certeza várias pessoas também vão ter. E aí é onde a gente consegue ali trazer esse aprendizado aí. Agradeço a oportunidade de vocês novamente e fico feliz. Luiz, eu também agradeço você, esse bate-papo legal, que a gente acaba fomentando perguntas, né? E talvez assim, até perguntas que o nosso telespectador queira fazer. E se não, a gente não fez, tem os canais aí que ele pode utilizar para fazer as perguntas para os nossos convidados aqui. Sempre bom conversar com você, Luiz. Amém, eu que agradeço. Envie sua pergunta, traga o que para nós, que vai enriquecer também. E a gente espera aí contribuir para que motive, né? Para que a gente pratique e que dê aí uma ótima semana aí para vocês. Muito obrigado. E o Ela e Você dessa noite fica por aqui. Quero agradecer a você, telespectadores, por ter estado conosco até este momento. E já pegue o seu celular, ative a câmera, é o tempinho para você ligar a sua câmera, apontar para o QR Code que está aí na tela, já vai direto para o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, é de graça e é muito importante para nós. Lá você vai poder assistir quantas vezes quiser essa entrevista e tem muito mais conteúdo lá esperando por você. Boa noite e até amanhã.